Bem, eu não sei como começar muito esse vídeo, nem como eu vou desenvolver ao longo do vídeo, mas vamos ver no que termina, né? Porque tudo na vida tem um fim e a gente está aqui para falar do capítulo final de uma trajetória no mundo, né? Porque o personagem não morre jamais. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo. Eu soube da morte do Maradona pelo meu filho. Estava no sofá depois do almoço, já ia começar a preparar os estudos para Bayern e Salzburg, na verdade terminar, né? Os estudos já estavam mais ou menos adiantados. E aí ele fala, papai, Maradona morreu. E ele correu para me avisar, né? Falou que na hora que soube a vista escureceu e tal, ele tomou um choque, porque parece uma coisa meio inatingível, né? Parece um mito, um herói, um semideus que é intocável. Né? A gente tem muitas vezes essa visão desses caras que nos toreiam a coisa lúdica, né? Seja no futebol, seja no cinema, seja na música. E aí a gente é acostumado a ver os caras pela TV, a gente não consegue tocá-los, né? E como a gente não consegue tocá-los, a gente muitas vezes acha que esses caras são imortais. Mas é importante a gente lembrar, e eu fui um cara que eu estudei jornalismo, né? Estudei história, então assim, a gente acaba estudando muito da jornada do herói, que é do Campbell. Quem não conhece, eu convido a conhecer. E a jornada do herói tem muito a ver com toda a mitologia, né? Com os heróis passam por fases, né? Até que eles retornam para casa com o elixir. O elixir seria a solução para um problema, mas eles precisam nascer no mundo normal, precisam entrar nesse mundo dos deuses, dos poderes, fazer umas passagens, ultrapassar barreiras, enfrentar vilões e os próprios demônios muitas vezes e voltar para casa para o mundo normal com esse elixir que seria a solução ou a salvação. No caso do Maradona, esse elixir foi conseguido em 1986, né, que era a taça do mundo, levando de volta para os argentinos. E de volta ao mundo normal, o Maradona esteve quando parou de jogar. Né? Ele volta ao mundo normal, o mundo dos mortais. E o mundo dos mortais, as pessoas morrem. As pessoas morrem, elas podem ficar doentes, elas vão ser mais criticadas, elas às vezes param de produzir aqueles momentos lúdicos e um dia a coisa acaba. Foi o que aconteceu com o Maradona. Né? O Maradona morre com uma parada cardiorrespiratória, estava em casa, a notícia foi dada primeiro pelo Clarim e depois foi sendo confirmada por todos os veículos de comunicação ao redor do mundo. O Diário Olé, por exemplo, que é o maior jornal esportivo da América do Sul, demorou um pouco a confirmar, mas acabou depois cravando. Inclusive, a gente tem aqui a imagem, né, do Olé mostrando, morreu o Diego Armando Maradona, sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa, e já estava instalado lá depois de ter se operado de um hematoma que ele tinha no cérebro, né? E aí fala de comoção mundial. Essa imagem aqui é do dia da despedida dele em La Bombonera, que foi um jogo muito emblemático, salvo engano, em 2004, né? Uma despedida meio tardia, oficial, ele já tinha parado, e aqui vem a matéria desenrolando, mostrando tudo o que aconteceu com o Maradona nesse tempo, um novembro muito difícil para o Maradona, né? Completou 60 anos em outubro, mas eu acho que aqui a gente precisa ir além um pouco, porque falar do homem não vai fazer com que muita gente se conecte, né? Aqui é a análise de um personagem que morre em vida, mas que não vai morrer nunca na história, como nenhum desses grandes da história do esporte, eles morrem, né? Eles ficam no livro de história, eles ficam na memória de quem viu, eles vão sendo passados na história oral por quem viu, passando para quem não viu. Ele, principalmente o Maradona, ele está em letras de música, ele está em documentário, ele está em muitas tatuagens, ele está em painéis, ele está em quadros, ele está em bonequinhos, como o que eu tenho aqui. E foi engraçado que quando a notícia aconteceu, e aqui vai ser muito mais um bate-papo, né? Na verdade, quase um depoimento pessoal, porque muita gente mandando mensagens, como é que você tá, como é que você não tá, porque as pessoas sabem, assim, que é o ídolo da minha vida, né? O cara que representa muito da paixão que eu sinto pelo jogo, por mais que eu racionalmente hoje, já fiz polêmicas vazias sobre isso, considere, por exemplo, o Messi um jogador melhor que o Maradona, mas o que ele representou para mim na juventude, nada vai tirar, né? Nada vai mexer, nada vai alterar essa importância de eu, por exemplo,
antes de entrar na faculdade, ali procurando o Napster, esses aplicativos de baixar arquivos e procurando fotos do Maradona ou gols do Maradona. Eu tinha uma pasta no meu computador só com arquivos, com fotos, né? Eu tenho até hoje assim, mais de 10 DVDs do Maradona, muitas biografias, foto eu recebo. O Pablito é um dos manda-chuva do estúdio e da parte técnica lá da TV, é argentino, né? Jogou na base do Estudiantes, por exemplo, é muito amigo do Verón e, óbvio, é um grande fã do Maradona. Ele volta e meia, ele manda foto para mim do Maradona, assim, você tem essa, você não tem essa. Então, cara, nem caiu a ficha direito ainda, mas eu não me permito ficar triste, nem... o choro, se vier, vai ser muito mais uma lembrança do que eu era quando eu tinha o Maradona como esse ser inatingível, né? A lembrança da minha infância e adolescência que viu nesse cara o grande jogador até então que eu tinha visto, o grande personagem. E aqui não tem que entrar análise política, análise, porque o Maradona pensa assim, pensa assado, é por isso que você gosta. Eu já falei sobre isso, já gravei vídeo sobre isso. Acho que, inclusive, essa análise ela é bem equivocada, porque as pessoas que hoje idolatram, ou respeitam, ou exaltam o Maradona, elas viram o Maradona jogar com 10 anos de idade, com 12, com 13, eu até mais novo, com 8, 9. E desculpa, assim, com 8, 9, 10, 11, 12 anos, você está andando para qual é a posição política do cara, se ele é direita, se ele é esquerda, se ele pensa isso, se ele pensa aquilo. Por sinal, o Maradona, coincidentemente, morre no mesmo dia do Fidel Castro, né, que ele era amigo íntimo, sempre admirou, e aí você pode fazer todos os questionamentos, não tem problema nenhum, mas é uma coincidência, né, uma ironia do destino, e ele morre também no mesmo dia onde a FIFA anuncia os candidatos ao The Best, né, e um dos grandes The Best da história acaba falecendo hoje. É um ciclo normal, né? A vida tem esse ciclo e ela termina. No caso do Maradona, esse personagem vai perdurar para todo sempre, e aí vocês vão perceber isso agora, como a coisa vai aumentar ainda mais de tamanho, né? Porque de fato ele agora entra numa sala muito mais mítica do que enquanto em vida, porque enquanto em vida você ainda fala bobagem, você erra, você perde, você entra em polêmica. Para o personagem, encerrar essa história aqui é entrar de vez numa outra sala já meio que divina, né? Que é como muitos argentinos tratam o personagem Maradona, e ninguém tem esse tamanho à toa. É preciso entender o contexto histórico do surgimento do Maradona como um personagem importante, não só para a Argentina, mas para o futebol mundial, que estava ficando cada vez mais globalizado. Então, assim, apesar do Pelé ter sido um grande craque do ponto de vista também do marketing e da publicidade, ele passou já a ser usado muito bem por todas as marcas. O Maradona talvez seja o primeiro craque global transmitido de fato para que o mundo todo visse, né? Corriqueiramente, porque você já entra numa era em que os campeonatos eram muito mais facilmente vistos fora do seu país, né? Fora da Europa, por exemplo. Então o campeonato italiano explode para o mundo. E o Maradona é a maior grife daquele momento do campeonato, que, por exemplo, chega primeiro no Brasil. Então você tem uma geração inteira que teve muito contato com esse primeiro campeonato estrangeiro e como o Maradona sendo o dono daquele campeonato, né? E aí é preciso entender também que aquela geração, a minha e a anterior, tem no Maradona o que talvez muitos que estão vendo aqui tenham no Messi ou tenham no Cristiano. Então, só que com um posicionamento ou com uma importância extra-campo, porque o Maradona bateu de frente com questões de direito trabalhista, o Maradona foi, de fato, um grande líder que extrapolou muitas decisões apenas no campo, no momento em que o mundo vivia transições de regimes de poder muito delicadas, e o Maradona colocando alguns dedos em ferida, uma figura muito controversa, e essa figura controversa faz parte do personagem, e até por isso eu queria ler, talvez eu me emocione, mas não reparem, porque esse livro também diz muito para mim, né? Ele é o grande livro da minha formação como jornalista, do Eduardo Galeano, que é uruguaio, diga-se passagem, e que tinha o Maradona, assim, uma figura transcendental, né? O Eduardo Galeano, ele faz o Veias Abertas da América Latina, assim, que é um livro que tem nada a ver com o esporte, é um grande autor também do ponto de vista social e político da América do Sul, da América Latina, e tem um trecho, esse livro tem vários trechos, né? Fala do Garrincha, fala do Pelé, fala do gol do Cruyff, do gol do Di Stéfano, da bola, do torcedor. São várias crônicas, assim, é o livro mais bem escrito que eu já vi. E ele tem um trecho que não é um capítulo, é um tópico dedicado ao Maradona,
E aí eu vou compartilhar com vocês só alguns trechos para você entender por que esse dia é tão marcante, por que a morte de um cara desse tamanho pega tanta gente, porque é o esporte cumprindo vários papéis, é um personagem que permeou o imaginário popular durante décadas, né, que de fato, assim, e não se assustem com a repercussão. Assim, o Maradona tem essa repercussão, como daqui a 20, 30 anos, ou 40, quando for o Messi ou o Cristiano Ronaldo, também terá. Só que este personagem representa muito para uma geração específica, que tem como dever explicar para as pessoas que história chega ao fim hoje, né? Que história mundana, né? Porque, como eu já disse, em termos de personagem, de lenda, de, enfim, o posicionamento dele na hierarquia da história do futebol e da história social do século XX, por exemplo, isso não vai mudar. Então, o Eduardo Galeano fala de vários momentos, aqui especificamente da Copa de 94, e ele começa com o jogou, venceu, mijou, perdeu, que é por conta do doping, né? Mas o que interessa é esse trecho aqui. Jogava melhor do que ninguém, apesar da cocaína e não por causa dela. E aqui vale um parêntese, porque muita gente tenta diminuir o que o Maradona fez por conta da dependência, né? O Maradona era um dependente químico, ele não cheirava para jogar, ele cheirava para suportar a própria existência. É bem diferente de você usar algum apetrecho para tentar melhorar o seu desempenho físico, e aí quem conhece usuários ou já estudou sobre, sabe que o cara tem que cheirar 3 a 4 vezes aí por jogo para conseguir ter algum ganho, né? Cardiorrespiratório, um ganho físico e tal. Então, assim, a cocaína ela é um doping social, ela não te dá nenhum retorno imediato, e o Maradona, para isso, precisaria ter cheirado no vestiário, né? Então, o doping do Maradona em 94, por exemplo, é um doping de efedrina, não tem nada a ver com cocaína. O Maradona, quando respondeu por cocaína, foi em casa, foi preso dentro de casa, é outra situação. Mas, enfim, o Eduardo Galeano fala essa frase que, para mim, é muito emblemática do jogava melhor do que ninguém, apesar da cocaína e não por causa dela. E aqui a gente vai ver o quanto o peso de ser o Maradona, dessa vida rockstar, popstar, tinha um peso. Estava esgotado pelo peso da sua própria personalidade. Tinha problemas na coluna, desde o longínquo dia em que a multidão havia gritado seu nome pela primeira vez. Maradona carregava uma carga chamada Maradona, que fazia sua coluna estalar. É como se ele não suportasse o próprio peso. O corpo era uma metáfora. Suas pernas doíam, não podia dormir sem comprimido. Não tinha demorado a perceber que era insuportável a responsabilidade de trabalhar como Deus nos estádios. Mas desde o princípio, soube que era impossível deixar de fazê-lo. Abre aspas para o próprio Maradona. Necessito que me necessitem, confessou, quando já tinha há muitos anos o halo na cabeça, submetido à tirania do rendimento sobre-humano, intoxicado de cortisona, analgésicos e ovações, acossado pelas exigências de seus devotos e pelo ódio dos que ofendera. Então, o que o Eduardo Galeano mostra, ele segue falando, e esse texto é maravilhoso, do peso de ser um cara desse tamanho. E que muitas vezes, assim, eu falei há pouco com o Pablito, que é o argentino, meu amigo que trabalha lá na TV também, super fã do Maradona, e eu mandei uma mensagem para ele, como é que você tá? Tá bem? Aí ele, porra, nem fala, não sei o que e tal. E aí, nessas horas, a gente, com alguém que tá muito doente, ou sofrendo muito, a morte às vezes é um alívio, né? E eu não consigo deixar de enxergar essa passagem do Maradona como um alívio para esse cara que viveu numa agonia durante tantos anos, porque a fama, a fortuna, o desempenho, as exigências, a genialidade, às vezes também é um fardo. E eu sempre olhei para isso, né, para o Maradona sofrendo por ser ele próprio, ao mesmo tempo se alimentando disso. Parece um pouco contraditório, né, mas é como ele falou aqui, eu necessito que me necessitem. Alimentava o Maradona, e aí você pode querer olhar para algo mais frio e falar de ego, eu prefiro olhar para algo mais lúdico e falar de se sentir amado e de ter esse sentimento que faz você acordar no dia seguinte, treinar cheio de dor e seguir a vida. E depois manter isso até depois de parar, né? Você imagina, e aqui vale a análise para o Maradona e para qualquer outro cara desse tamanho, que é tão grande, né? Entre os grandes personagens do século XX, o Maradona vai estar lá, sem dúvida nenhuma, como o Pelé, como outros tantos. Ele vai estar ao lado de caras como o Muhammad Ali, como o Nelson Mandela, como o Kennedy, para você ver como esses caras e esportistas transcendem o campo e bola, ou a quadra, enfim, ou o ringue, ou onde quer que eles estejam. Mas como é agoniante, como é um fardo ser esses caras. Então, quando eu falei com o Pablo, e aí talvez por isso eu
eu não fico assim, eu vou ficar chateado, eu fico impactado, mas a dor é a dor do personagem, é você rememorar tudo que você viveu com este personagem, mesmo tão distante, né, mas que parece tão íntimo, porque você lê sobre, você vê sobre, você assiste, você idolatra e tal, mas assim, não é um parente. Então, assim, falar que é uma dor, que eu tô devassado por dentro, não é verdade, porque eu vejo como um alívio para o homem, não para o personagem que vai seguir vivo. Mas para o homem devia ser muito sofrido ser o Maradona, como deve ser muito sofrido ser qualquer cara desse tamanho, tá? Eu lembro muito do Keanu Reeves, que fez Matrix, né, fez Velocidade Máxima e outros filmes, que ele fala, cara, eu queria que todas as pessoas do mundo fossem famosas que nem eu por 15 minutos ou por um dia. Porque a gente tem, né, esse glamour de que ser amado, ser milionário é maravilhoso. De fato, deve ser uma vida alucinante, mas que tem um preço. E é o preço que o Eduardo Galeano fala aqui, de carregar a própria responsabilidade de ser você mesmo, né? De não poder errar, de não poder escorregar aqui, de não falar nada fora da curva, de ser esse herói perfeito, não um anti-herói, que é o que sempre foi o Maradona. Então eu comecei aqui até o vídeo falando da história da jornada do herói, né? Que tem todo esse ciclo de passagem. E essa jornada de herói, especificamente do Maradona, chega ao fim com a morte dele, né? Muitas vezes a jornada clássica do herói, ela nem termina, né? O herói volta para os seus com aquele elixir ou com a cura de alguma coisa e o filme acaba, ou o livro acaba. Só que existe o dia seguinte a esse momento épico, né? O dia seguinte a ganhar a Copa do Mundo de 86, o dia seguinte a aposentadoria como jogador profissional. E às vezes é insuportável esse dia a dia. Então, assim, o Maradona viveu muitos problemas, né? Teve à beira da morte várias vezes, e episódios assim mostram que é tudo um sopro, né? Que assim, os mais intocáveis também vão passar por isso, porque é humano, é de todos nós, não tem muito para onde correr. E tem um trecho final que o Eduardo Galeano fala, e lembrando, esse livro é dos anos 90, do final dos anos 90, então ele ainda fala do século 20, e aí ele encerra o texto do Maradona assim, para você ver como tinha críticas ao estilo jogado nos anos 90, né? No frígido futebol do fim do século, que exige ganhar e proíbe divertir-se, este homem, no caso o Maradona, é um dos poucos que demonstra que a fantasia também pode ser eficaz. E, cara, assim, isso é maravilhoso, né? O Maradona foi o personagem, talvez, aqui dando um depoimento também muito pessoal, que mais me aproximou do meu irmão, por exemplo. Assim, meu irmão, ele é meu irmão só por par de pai, né? E sempre a gente, durante um tempo, morou separado e tal, depois ele mudou para Fortaleza e tudo, mas o grande elo, talvez, que ligasse a mim, meu irmão e meu pai, era o Maradona. Ele era o grande assunto em comum entre os três, né? E o meu pai já foi muito fã do Maradona durante muito tempo. Meu avô também era, né? Torcedor do Botafogo, mas absolutamente apaixonado pelo Maradona. Mas o meu pai dos quatro foi o único que talvez depois de todas as denúncias do uso de cocaína e tal, talvez tenha perdido um pouco do encanto, tenha até ficado com raiva um pouco do Maradona e sempre tentado diminuir, assim, falando, mas também cheirado todo mundo joga e tal. E é o que eu li um pouco aqui no Futebol ao Sol e à Sombra, que, de novo, ele foi o melhor da sua época, apesar da cocaína e não por causa dela, né? A cocaína era um adversário a mais para o Maradona conseguir treinar, se manter em foco, se manter motivado. E apesar de todos esses problemas, essa vida de popstar, de rockstar, desse fardo de ser o Maradona, ele foi gigantesco, né? Numa época em que ele não podia ganhar a bola de ouro, porque não era permitido a bola de ouro para jogadores fora da Europa, e você não tinha o prêmio da FIFA de melhor do mundo. Então você imagina quantos prêmios o Maradona não teria ganho, pelo menos 3 ou 4, talvez até mais. Assim, 86 com certeza, 87 com certeza, 84, 85 muito provavelmente, e talvez ali que em 90 o Mataus foi campeão do mundo e ganhou no ano seguinte, mas o Maradona leva uma Argentina claudicante e ruim à final da Copa do Mundo. O Maradona poderia ter sido bicampeão do mundo, né? E em 94 ele acaba saindo da Copa por uso de efedrina, que era um doping secundário, né? Assim, pelo menos no estudo, estava ali num remédio de emagrecimento, não era um ganho direto de desempenho. E aqui não é nenhuma passagem de pano por tudo que aconteceu, é apenas uma explicação que também está nesse livro e tem várias biografias, filmes que ainda estão por sair do Maradona e que agora ele vai ser ainda mais biografado, ainda mais cantado, ainda mais tatuado, ainda mais recitado em poesia. Então, assim, um personagem enorme que mostra pra gente que tá todo mundo no mesmo barco, né?
Então, assim, fica um sentimento esquisito, eu de fato não consigo digerir direito exatamente o que ele significa, mas me remete a mim mesmo com 14, 15, 16, 17 anos procurando as figurinhas, procurando fotos, baixando gols, para ter guardado o meu próprio arquivo, né, o meu museu particular. E depois ganhando DVD, guardando revista. De fato, assim, um cara que tem. Se eu sou um cara que vivo do jogo, analisando futebol e que sou apaixonado pelo esporte, mais do que qualquer clube, tem muito do Maradona nesse processo, né? Ele tá nesse DNA. E muito disso também eu devo ao meu irmão, devo ao meu pai, ao meu avô, que eram muito fãs do Maradona. Repito, meu pai tem essa ruptura um pouquinho com ele, mas o meu avô e meu irmão não. Então, assim, era o grande assunto em comum que nós tínhamos, até hoje, né? Apesar de rusgas que aconteceram ao longo do tempo, mas ele é um assunto que traz paz, talvez, para a conversa entre os três e tal, ou já trouxe mais, né? Então, de fato, assim, não vai mudar a minha relação com o Maradona, não vou deixar de admirar, não vou deixar de me divertir vendo lances que eu vi e vejo até hoje, me encanto da mesma forma, não vou deixar de ler livros sobre, mas, de fato, assim, saber que o cara não está mais ali, né, que não tem um capítulo novo para ser escrito, assim, como treinador, como personagem, como embaixador de alguma coisa. Inclusive, eu ganhei esse quadro, né, do Guido Nobre há um tempo atrás, nas minhas últimas férias em Fortaleza. O Guido, na verdade, eu comprei dele, mas ele fez um preço mais camarada para eu ajudar a divulgar. É um olhar que representa muito do Maradona, né, de confiança, ao mesmo tempo misturado com raiva, com dedicação, com foco, com liderança. Pelo brinco e pela camisa, essa foto é da Copa de 94, né, ou da final da semifinal de 90, se eu não me engano, agora eu não peguei a referência, mas assim, eu tenho muita coisa do Maradona aqui em casa, né, e aí é um dia esquisito, assim, como o bonequinho esse aqui o meu filho trouxe de Buenos Aires quando viajou com a avó para lá no ano passado. Ele fez questão, assim, ele sabia que o único presente possível era trazer o bonequinho do Maradona. Então, eu tenho várias outras coisas aqui. Então, cara, assim, é muito compreensível o que vocês vão ver acontecer a partir de agora, assim, o aumento dessa figura mítica, porque a morte, ela sempre multiplica o tamanho de qualquer personagem, e o Maradona já era gigantesco, ele vai ficar ainda maior. Nem imagino como esteja a Argentina nesse momento, né, uma parada, assim, quando tem essa relação, e o argentino tem no tango, né, que é a sua música mais popular, o sofrimento muito enraizado ali, eu nem consigo imaginar como é que os caras estão se sentindo. Essa relação, ela existe com outras figuras, né, como a Evita e tal, e vai continuar acontecendo a partir de agora. Imagino que o lugar onde o Maradona vai ser enterrado vai ser um ponto de peregrinação a partir de agora. O velório, não sei em tempos de pandemia como vai ficar, mas o normal seria uma comoção nacional, assim, principalmente nas ruas de Buenos Aires. O Maradona representa muita coisa para o argentino, é o maior personagem da história deste país, maior do que qualquer político, maior do que qualquer artista, maior do que qualquer cantor, qualquer ator, qualquer coisa que você imaginar. Assim, a argentinidade está toda presente ali no Diego Armando Maradona. Então é preciso compreender do porquê esse cara furou tantas bolhas e por que é tão falado, por exemplo, aqui no Brasil. Então, refute um pouco a tese, ou ignore um pouco a tese nesse momento de que é o queridinho da imprensa porque pensa parecido, porque, de novo, em um minuto essa tese cai quando você imagina que todas essas pessoas que hoje estão falando sobre o Maradona, que viram ele jogar, o que tinham nele qualquer tipo de admiração, tinham 10 anos, 12, 13 anos de idade quando o Maradona se tornou o personagem que se tornou, ou quando ele foi construindo os seus capítulos, e essas pessoas ouvindo pelo rádio, ouvindo pela TV, ou lendo nas revistas, né? O Maradona foi capa da Placar durante décadas aqui no Brasil, né? Ele era um personagem muito querido por aqui, pelo que ele fazia em campo, porque nessa época não tinha nem essa discussão política e polarizada. Então, essas pessoas que tinham 12, 13, 10, 9 anos, 8, como eu tinha, não estavam andando para o que o Maradona pensava politicamente. Os posicionamentos do Maradona, que a gente pode entender que eram posicionamentos políticos, que eram desafiadores à FIFA, por exemplo, ou a outras autoridades, esses causavam admiração porque era um cara que desafiava o que estava posto.
desafiava o sistema, e parecia um cara que tinha tudo para não jogar, né? Assim, baixinho, acima do peso, cheio de lesões, e mesmo assim com um rendimento genial. E como todo gênio, tem lá o seu pezinho na loucura, né? Um personagem peculiar, com coisas muito particulares, às vezes meio enigmáticas, e a esmagadora maioria é assim. Talvez seja um peso, né? Seja uma dívida que esses caras tenham com eles próprios ou com quem lhes deu o dom, no que se acredite, é que eles tenham que carregar a vida inteira, assim, para ser isto, para estar nessa sala, tem uma parcela de sofrimento que está colada, né? E acho que o Maradona, de todos esses caras, pelo menos no esporte, foi aquele que mais colou essa imagem do ser mítico e herói e ao mesmo tempo sofrer. Assim, você é milionário, você tem a vida que todo mundo acha que é ideal, mas carrega com você um fardo que de fato só a morte tira, né? E aí, em parte, por isso que quando eu falei de novo com o Pablito lá atrás, eu falei sobre alívio. Eu falo, cara, a jornada chegou ao fim. É isso, assim, novo, porém, acho que tudo que tinha para ser cumprido nessa vida, se você tem um livro para escrever ou uma biografia, não sei se faltava mais nada para o Maradona em termos de personagem para essa biografia. É claro que como homem, como avô, como pai, como marido, como amigo, é óbvio que ele ia ter muitas coisas a fazer e essa não é a análise aqui. A análise não é do homem, né? É da lenda, é do mito, é do personagem e tal. Esse cara, talvez de fato não tivesse muito mais a acrescentar à sua biografia. Então acho que tem uma parcela de alívio aí, tem um tempero de agora ele está em paz em algum lugar e deixou por terra esse fardo de ser ele próprio, né? De como disse o Eduardo Galeano no livro que eu li os trechos agora há pouco, de carregar o fardo de ser ele próprio, né? Tem um começo também do livro que é muito legal, que eu queria dividir com vocês, que é falando sobre o ídolo. É um capítulo, você vê que aqui ele fala do goleiro, fala do ídolo aqui, esse é um trecho até que está grifado desde a época da minha monografia, isso, ou seja, tem 14 anos. O ídolo. Em um belo dia, a deusa dos ventos, e aqui é uma entidade mítica, né? Pode ser qualquer coisa que você imaginar. Em um belo dia, a deusa dos ventos beija o pé do homem, o maltratado, o desprezado pé. E desse beijo nasce o ídolo do futebol. Nasce em berço de palha e barraco de lata e vem ao mundo abraçado a uma bola. Aí ele pula alguns parágrafos e vai. Os Zé Ninguém, os condenados a serem para sempre ninguém, podem se sentir alguém por um momento, por obra e graça desses passes devolvidos num toque. Essas fintas que desenham os Zés na grama, esses golaços de calcanhar ou de bicicleta, quando ele joga, o ídolo, o time tem 12 jogadores. Cara, é maravilhoso. E aí ele fala depois do torcedor e tal, e aí vai falando, mas o ídolo é ídolo apenas por um momento. Humana eternidade, coisa de nada. E quando chega a hora do azar para o pé de ouro, a estrela conclui sua viagem do mais resplendor até a escuridão. Esse corpo está com mais remendos que roupa de palhaço. O acrobata virou paralítico, o artista virou uma besta. E aí ele fala também do que acontece durante a trajetória, né? Como essas figuras vão do céu ao inferno muito rapidamente. E como deve ser, e aqui é mais uma reflexão mesmo do peso, cara, que eu não sei sinceramente se eu queria ser qualquer um desses caras. Deve ser muito divertido, deve ser muito prazeroso nesses momentos, né? Mas para você ter esses picos de adrenalina o tempo inteiro e sentir essa vida sempre no 80, tem um preço muito alto aqui, e aí, como o Maradona fala, né, eu necessito que me necessitem, é quase um vício, né? É quase um vício, e para você suportar toda essa vida, muitos desses pop stars, desses rock stars, desses mega stars, caem em psicotrópicos, vão para a dependência. A gente tem outros grandes personagens ao longo da história do futebol que acabaram caindo para si próprio, né, ou que perderam para eles mesmos, e o Maradona acaba hoje tendo um ciclo de uma jornada que foi maravilhosa, apesar de todos os pesares, né? Então eu queria deixar aqui a minha homenagem, o meu agradecimento, assim, porque se
se a minha paixão pelo futebol ela se mantém, ou se um dia ela nasceu, né, muito tem do Maradona, assim, é um cara que, pelo menos para mim, tá, assim, comigo ele cumpriu o seu papel com louvor, e eu só tenho a agradecer a tudo que foi feito, assim, não os problemas pessoais, o personagem, as controvérsias, fazem parte desse cara errante, genial e genioso aí, que encantou a todos, que ganhou, que como também disse o Eduardo Galeano aqui, mostrou que a fantasia pode ser eficaz, e acho que é com essa frase que eu fico para encerrar aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, reforçando para você se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, beleza? É nóis, tamo junto, um abraço, valeu Diego, é nóis.